viveu uma noite e tanto. E a festa, no fim, foi com uva verde, uma resposta à provocação dos goianos. O Corinthians agora pega o São Caetano na Copa do Brasil. Times entrando em campo. Pose para foto, uma última conversa ao pé do ouvido. Bola no meio de campo. Mas esta partida já começou lá em Goiânia. Nós estamos ganhando de 3-1. É uma grande vantagem para o time de Caio Júnior, mas não é impossível alcançá-la ou ultrapassá-la, ainda mais quando os corintianos têm a favor uma mãozinha, quer dizer, milhares de mãos que vêm da arquibancada. 50.900 torcedores, que nem esperam muito, reclamam por pouco tempo. É que eles viram pênalti de Arley em Herrera. Diogo Rincon não esperou o árbitro marcar e mandou para a rede. 1-0 Corinthians com 4 minutos de jogo. Rincon. A jogada começou com ele. Passou por Dentinho, por André Santos, por Herrera e terminou em Diogo Rincon. 2-0 e méritos para a torcida. Quando a torcida vem, comparece, joga junto com a gente, o Corinthians fica uma potência e dificilmente alguém consegue ganhar de nós dentro de casa. Nem é a casa do Corinthians, mas o Morumbi viu o André Santos tabelar, primeiro com o Diogo Rincon e depois com o Herrera. O que o árbitro não viu é que o argentino estava impedido. O super tira-teima entregou os 53 centímetros à frente do último zagueiro. Na sequência, André Santos fez o terceiro gol do Corinthians. A goleada terminou com um gol de Herrera. Porque o árbitro marcou o impedimento de Diogo Rincon antes do gol de Chicão. Para terminar, uvas verdes. Provocação de quem foi provocado. Falaram demais que ia comer uva roxa, mas na verdade acho que todo mundo gosta de uva verde, né? E eu tô provando que a torcida do Corinthians também só gosta de uva verde. Os planos de conquistar 2 títulos no primeiro semestre acabaram para o Palmeiras. Quem segue na Copa do Brasil é o Sport. Romerito marcou 3 vezes na goleada de 4-1. E olha que ele nem estava se sentindo assim muito bem. Tumulto na entrada do estádio. Uma bomba foi arremessada no ônibus do Palmeiras. No gramado, uma outra bomba caseira foi encontrada pela polícia. Em campo, Sport e Palmeiras, armados só da vontade de seguir na Copa do Brasil. O time pernambucano tinha uma preocupação. A gastrite está um pouco atacada aí, está passando um pouco de mal. Imagina se estivesse bem. Aos 7 minutos, Romerito deixou o Palmeiras mal. De cabeça, ele fez 1-0. O Sport não parecia satisfeito, mas Leandro cruzou e Alex Mineiro deixou tudo igual. O Palmeiras tinha o resultado que precisava, só que um certo camisa 10 estava iluminado. Romerito, 34 anos, artilheiro do Sport na temporada. Esse acabou com o sossego dos palmeirenses. Carlinhos Bala ajeitou de cabeça e Romerito fez o resto. Ainda no primeiro tempo, participação de Carlinhos Bala outra vez. Ele cobrou a falta e Romerito deixou os palmeirenses voando na bola aérea. A gente normalmente não toma esse tipo de gol, infelizmente tomamos. O ataque tentou fazer melhor. Diego Souza quase conseguiu, mas sofreu falta de Everton, que foi expulso. Com 1 a menos, o Sport continuou ousado. Dutra invadiu a área e chutou cruzado. Uma beleza de gol. O Sport mereceu a passagem para a fase seguinte e os jogadores têm que saber que jogamos domingo uma decisão em casa. Na vida de um jogador, você conseguir fazer 3 gols com essa ilha lotada, né? Acho que foi maravilhoso. E aquele mal-estar? Já passou. Fôlego e bom futebol na altitude do México. O Flamengo fez 4 gols no América no Estádio Azteca e deu um passo enorme para as quartas de final da Libertadores. Da janela, o técnico vê se aproximar a despedida do Flamengo, ainda que sofrendo uma tremenda pressão para ficar. A pressão que eu estou recebendo aqui do Plínio e do Kleber. E eu, para livrar dos dois, não está fácil. A pressão de quê? A pressão que eles estão fazendo. Para quê? Para ver se a gente continua, essas coisas todas.
Eu não quero falar isso agora, não. Eu acho que nós estamos muito em cima. Nós estamos muito em cima da decisão. A pressão foi feita, os argumentos foram gastos, mas ontem à noite, num jantar aqui no hotel, Joel Santana explicou aos dirigentes rubro-negros que a saída dele é um caminho sem volta. Isso porque no último domingo, após a vitória sobre o Botafogo, o técnico participou de uma reunião que inclusive contou com a presença de Carlos Alberto Parreira e assinou o contrato com a Federação Sul-Africana. O que deve e pode acontecer é a permanência do treinador até a partida de volta contra o América. A goleada, que começou com este bonito gol de Marcinho no fim do primeiro tempo, foi escrita com alguma emoção. Isto porque o adversário logo empatou com o Cervantes. E quando o mesmo Marcinho fez o segundo, de novo, em 2 minutos, Esqueda empatou mais uma vez. Eu estava já pensando, será que eu vou conseguir fazer mais um gol? Mas graças a Deus que o Flamengo tem um grupo forte. Força de um elenco que contou com Léo Moura inspirado. Primeiro, salvou um gol em cima da linha. Depois, fez uma jogada maravilhosa, que terminou na trave. Não satisfeito, ele ainda teve calma e tranquilidade para pegar o rebote do chute de Obina e rolar para Tardelli. 3-2. O lateral direito ainda selaria a vitória com um golaço. 4-2, na mesma baliza em que o também lateral direito Carlos Alberto Torres selou o tri da seleção e que virou ponto turístico. Antes do jogo eu já tinha tirado uma foto também naquela baliza ali, então tudo se caminhou bem e eu, graças a Deus, pude ter feito o gol. O Flamengo levou do México uma grande vitória. Respire fundo, Joel. Seu coração vai ter que suportar. E o Cruzeiro perdeu para o atual campeão da Libertadores? Mas olha, o placar não foi tão ruim assim, não. La Bombonera pulsa, vibra no ritmo dos craques do Boca. O principal deles, Riquelme, 1-0. O outro é Palermo. Mas falta inspiração. Do seu habitual camarote, Maradona não se conforma, vai ao desespero. Dátolo pisa na bola num momento, mas mostra para o time brasileiro o que é reagir. 2-0 Boca. O Cruzeiro segue o exemplo e quase marca com Ramírez. Enquanto isso, Palermo, lá vai ele. Tantas o atacante do Boca não fez, que na única chance de Fabrício, 2-1. O árbitro Jorge Larrionda, do Uruguai, encerra a partida, porque o auxiliar Pablo Fandinho é acertado por um objeto atirado pela torcida. A disputa não termina aqui. Semana que vem em Belo Horizonte, com uma vitória por 1-0 ou por 2 gols de diferença, o Cruzeiro se garante na próxima fase da Libertadores. No Mineirão, nosso time ataca bastante, é bem ofensivo, o campo é grande, grama é alta, diferente. Eu acho que eles vão sentir isso também, assim como a gente sentiu aqui, o campo pequeno e grama baixa. E olha, o regulamento da Libertadores prevê que o time local perca os pontos do jogo em caso de agressão aos assistentes ou ao árbitro. Segundo o artigo 15, o time visitante deve ser considerado o vencedor da partida. No próximo bloco, quantas curiosidades cabem em 6 horas e 20... São Caetano, Internacional enfrenta o Sport. O Vasco pega, vamos lá aqui, ó. O Vasco pega o Corinthians de Alagoas e o Atlético Mineiro contra Botafogo. Danilinho foi o autor do gol da vitória do Atlético Mineiro sobre o Náutico, 1-0. Classificação no diminutivo, Danilinho. No aumentativo, eliminação e travessão. Como o Náutico acertou bola no travessão do Atlético em Belo Horizonte. Ô mira! No primeiro jogo, o time pernambucano havia vencido por 3-2. Foram 14 chances de gol. Chance de calcanhar com Mendes. Goleiro Veloso do Corinthians de Alagoas, salvando no limite. Outra conclusão de Mendes. Mas até que o Juventude soube aproveitar as chances. Fez 3 gols, 2 de pênalti do próprio Mendes. O Corinthians teve apenas 2 chances e também foi bem. Por que não?
Fábio Neves marcou em uma delas. Juventude 3, Corinthians 1. Como venceu no primeiro jogo por 2-0, o Corinthians de Alagoas avançou. Em Goiânia, o São Caetano venceu o Atlético Goianiense por 2-1 e passou. O gol do Atlético foi curioso. Chute de Lindomar, defesa de Júlio César, mas repare no efeito que a bola pegou. São os feitiços do futebol. 4 curvas fechadas, todas para o lado direito. Velocidade máxima em Brasília na segunda etapa da Stock Car. A Globo... Na Libertadores, o jogador tem que usar todas as suas forças. Nessa disputa, é preciso pensar em tudo. As viagens têm que ser planejadas. E só nesta Libertadores, o Santos percorreu mais de 30 mil quilômetros, entre idas e voltas para Colômbia, Bolívia e México. Santos e Cúcuta já se enfrentaram na primeira fase. E se o inimigo é conhecido, o comandante do Exército Santista inscreveu 2 novos soldados para a disputa de hoje à noite. O zagueiro Marcelo e o atacante Lima, que até fez gol no coletivo. Outro aliado de Leão é o colombiano Molina. Para mim, é mais motivante enfrentar um time do meu país. Mas se o Santos tem um colombiano com raça brasileira, o Cúcuta tem um argentino provocador. É o atacante Urbano, aquele que comemora o gol com irreverência e exibe em primeira mão para o Globo Esporte a tatuagem do ídolo Maradona. Quem é melhor, Pelé ou Maradona? Os dois são muito bons. Obviamente acho que Maradona é melhor, sem menosprezar o rei. É nesse clima de provocação que Santos e Cúcuta tentam avançar para a próxima fase da Libertadores. E no primeiro jogo do Fluminense, num mata-mata da Libertadores, uma vitória com autoridade fora de casa sobre o Nacional de Medellín. Quase 40 mil colombianos. Testemunhas em verde e branco de um marco tricolor. Pela primeira vez em sua história, o Fluminense disputa as oitavas de final da Libertadores, mas os calouros entraram com personalidade de veteranos. Júnior César não teve cerimônia. Com 1 minuto já arriscava. E com uma veloz arrancada, sofreu pênalti do goleiro Ospina, que foi expulso aos 18 minutos. Já com Barahona no gol, Thiago Neves abriu o placar. O Atlético Nacional só reagiu no segundo tempo, na bola mal cortada por Washington, que Arrué aproveitou. Thiago Silva saiu com uma distensão na coxa e o nervosismo, enfim, apareceu. Renato preparava Dodô para entrar no time, quando de repente... Abraços pelo gol de Conca, que prefere fazer do que falar. O Fluminense chega à 5ª vitória em 7 jogos na Libertadores. Jogando fora de casa é sempre muito difícil, então a gente tem que valorizar a vitória, porque na Libertadores o Atlético ainda não havia perdido em casa. Em Medellín foram os calouros que deram um trote. Morreu hoje no Rio um dos principais preparadores físicos da história do futebol brasileiro. Paulo Amaral, de 84 anos, foi o primeiro a exercer essa função na seleção brasileira em Copas do Mundo. Com Paulo, o Brasil foi bicampeão em 58 e 62. Depois, ele seguiu carreira como treinador no Botafogo e em outros clubes do Brasil e do exterior.